Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é pastora Andréia Tavares, Kingdom Church, e para mais o nosso devocional 1º de abril. Não é mentira, não. O nosso Deus é o Deus da verdade. Nós somos um povo de verdade. Amém, queridos? Então, nesse 1º de abril, quarta-feira, seguindo o nosso devocional, a sequência, agora do livro de 1 Samuel, que a gente sempre faz um pequeno estudo. Então, 1 Samuel, se você ainda não viu o anterior, vai lá, passa lá no devocional de ontem, e hoje nós vamos para o capítulo 16, versículo 17. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, queridos, qual o contexto aqui desse nosso texto de hoje? Saul havia sido rejeitado como rei por causa da desobediência. A arrogância entrou no coração de Saul e ele desobedece ao Senhor então. E Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei. Humanamente, os filhos mais fortes e experientes pareciam os ideais. Quando nós olhamos a aparência, nós geralmente costumamos a fazer, na nossa imaginação, nós definimos algo como sendo ideal. Mas Deus tem outros planos. Deus, ele não vê com o nosso olhar humano. Deus, ele vê além. Os planos dele são além. E Deus já tinha um outro escolhido. Então, queridos, nós vamos entender que Davi nem estava presente ali no início. Ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, talvez esquecido ali pelos homens, talvez não sendo lembrado nem mesmo pelo seu pai Jessé, mas ele estava sendo visto por Deus, ele estava sendo observado por Deus. E isso revela algo poderoso ao nosso coração nessa manhã, que Deus trabalha no secreto antes de revelar a público as intenções que Ele mesmo já tem desde o início de todas as coisas. Nós vivemos uma geração que valoriza muito a aparência, status, reconhecimento, mas Deus continua olhando e buscando corações disponíveis, sinceros, submissos, obedientes. Davi, ele talvez não tivesse essa aparência de rei, mas ele tinha um coração de rei, um coração alinhado com Deus, porque a palavra vai nos dizer que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Lá em Jeremias 1:5, a palavra nos diz que antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Os planos de Deus são, ainda que nós ainda éramos informes, lá desde o ventre, ele já nos conhecia. Paulo vai dizer em Efésios 1:4 que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa, queridos, que a nossa identidade não vem do que as pessoas dizem, mas ela vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí ligadinho nesse devocional de hoje, lembre-se que em Cristo você não precisa provar o seu valor, porque você já foi escolhido por Ele. O apóstolo Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Deus não vai te escolher porque você é capacitado, mas Ele vai te capacitar justamente porque você é um escolhido.
Então não fique se comparando com outras pessoas. Para de ficar olhando o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas são. Olhe para aquilo que Deus está fazendo, que Deus quer fazer em você e através de você. Valorize o processo que Deus está trabalhando na sua vida. Cuida do seu coração mais do que a sua imagem, porque às vezes a gente se preocupa muito com a imagem, a roupa que vamos vestir, a maquiagem que vamos passar. Eu não sou muito de maquiagem, não. Um batonzinho e raramente um lápis ou um rímel de olho, para mim tá ótimo. Já fui muito vaidosa. Hoje, queridos, eu prezo muito para o meu coração diante de Deus. Não estou aqui julgando quem gosta de maquiagem, acho lindo quem tem a paciência e quem tem, né, essa aptidão para se maquiar bem. Acho bonito, e se você gosta, faça. Se você se sente bem, faça sim. Mas não deixe de cuidar do que é de dentro, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que está do lado de fora e esquece o nosso interior. É onde Deus está olhando, é o que Deus está observando. Então não vai adiantar, não é? Nós estarmos lindos por fora e por dentro, totalmente afastados de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos fiéis a Ele no nosso secreto, na nossa busca, no nosso amor, em desejar. A minha alma deseja ao Senhor. A minha alma, ela depende do Deus vivo. Então, queridos, é isso que Deus quer ver no nosso coração. Amém? Então, lembre-se disso. Deus vê além da nossa aparência. Assim como Davi, ele não foi lembrado por aqueles homens que estavam ali. Talvez você ache que não está sendo lembrado, mas Deus está te vendo. E tudo tem o tempo certo, o tempo oportuno. Não tente precipitar. Não tente fazer aquilo que Deus não te chamou. Não queira fazer o que Deus está fazendo através de outras pessoas. Deus tem um chamado certo na nossa vida e para os nossos corações. Eu creio assim. E você? Senhor Deus, obrigado por esse primeiro dia do mês de abril, Pai. Obrigada, Jesus, porque grande é o teu nome e exaltado é o teu nome, Senhor. Queremos honrar o teu nome, queremos glorificar o teu nome. Essa semana, Senhor, que é declarada uma semana santa, que possamos lembrar, sede santos como eu sou santo, diz a tua palavra a cada um de nós. Então, Senhor, que nós possamos lembrar de santificar a nossa vida, santificar o nosso coração, os nossos pensamentos, todo o nosso ser a Ti. Nos ajude, Jesus, a viver segundo o Teu olhar e não segundo as opiniões de pessoas, não preocupados com o que pessoas queiram dizer sobre nós ou a nosso respeito. Que possamos lembrar que o que importa é o que o nosso Deus pensa a nosso respeito. Então nos dê, Senhor, como diz o salmista no Salmo 51, cria em nós, Senhor, um coração, Senhor, segundo o Teu, que nós possamos ter esse coração com uma fé inabalável, um coração que transborda da Tua presença, um coração que busca a Tua presença, que se preocupa em ter a Tua presença. Transforma os nossos corações, Pai, e nos ensina a viver em santidade e a viver a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Que seja assim, Senhor, no coração de todos esses que creem. Oramos também pelos nossos filhos, Pai, para que os nossos filhos não se preocupem com a aparência, em ser aceitos, Senhor, por grupos, por panelinhas, seja na faculdade, nas escolas. Senhor, cobre nossos filhos, blinda a mente deles, Senhor, para que eles se preocupem em ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Que eles não se preocupem com padrões humanos, Pai, mas com os padrões celestiais do nosso Deus.
Senhor, alcança os nossos filhos nessa manhã, guarda-os, Senhor, livra-os do mal. É o que pedimos agradecidos a Ti nessa manhã, entregando o nosso mês, esse mês de abril, e colocando em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Então, até amanhã, na quinta-feira, o segundo dia desse mês de abril de 2026. Talvez você esteja ouvindo num outro dia, num outro mês, num outro ano, quem sabe? Mas essa palavra é para o seu coração. Então, até amanhã, quando nós vamos ter um novo texto do livro de 1 Samuel. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um beijo. Shalom. Adonai.